Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo a perseverança na vigilância e oração, vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de Deus de dia e de noite. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, através dele se formou, dele, por ele, para ele são todas as coisas, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Reina com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. A palavra nos diz que um comandante do exército do rei da Síria, que estava leproso, vai até o rei de Israel com alguns presentes, assim como uma carta de recomendação, para que lhe fosse curado da sua lepra. E ali, quando se chega com aqueles presentes, alguns ciclos de ouro e a carta de recomendação, aonde que o rei disse: por acaso estou no lugar de Deus para que possa lhe curar da sua lepra? E rasgando as suas vestes, e o profeta ali, Eliseu, sabendo, disse: diga que ele venha até a mim, e saberás que ainda há profeta em Israel. Onde, segundo a palavra de Deus, do qual o instruiu, que mergulhasse 7 vezes no rio. Onde, segundo a palavra do Senhor, ele foi curado. Sabemos que o Senhor é aquele que não precisa de carta de recomendação, tanto para aqueles que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A aprovação, ela não vem dos meros mortais, e tampouco precisamos de carta de recomendação. Profeta, o último foi João Batista, que foi grande no reino dos céus porque anunciava o arrependimento. Assim como sabemos também que Jesus já dizia: que assemelhareis a esta geração. Veio João Batista, que não comia e não bebia, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que bebia, que comia, que andava com os pecadores, com os publicanos. És um beberrão, um comelão, que anda com os pecadores. Na verdade, aqueles que atualmente falam pelo seu espírito não precisam de carta de recomendação dos meros mortais para conhecer a índole humana, porque o Senhor é aquele que revela através do discernimento que ele nos concede. E ainda que algum passe desapercebido, dos seus atentos olhares nada passa desapercebido. Assim como ele nos ensina, se o odre for velho e receber o vinho novo, ele se rompe naturalmente, por não estar de forma sobrenatural. Por isso, ainda que haja espias, ainda que haja alguns que queiram passar por desapercebido, em vão aqueles que assim procedem, porque diante do Senhor nada passa desapercebido.
dele não se permite escarnecer. Aqueles que ficam, quando Raabe ali estava em cima do muro, ela reconheceu que aqueles homens estavam sob o direcionamento do Senhor, que o Espírito procedia de Deus, e ela, por depositar a confiança e descer do muro, isso lhe foi imputado como justiça, saber ela e a sua família que creu. Nós não devemos crer nos meros mortais, mas devemos examinar os espíritos se procede do Senhor, porque quando nós buscamos o discernimento, nós conhecemos quando o espírito procede do Senhor, assim como aqueles que são falsos e enganadores, que foram advertidos e ficaram em cima do muro. E quando vem a queda do muro, eles caem junto. E ainda que queiram descer do muro, agora, depois que já foram advertidos e não se arrependeram, nada resolve, porque na verdade já estão com a marca da besta, e o Senhor os conhece, e nenhum passa desapercebido dos seus atentos olhares, porque não tem a marca pelo seu espírito. E aqueles que têm o seu espírito estão em comunhão e não passa confundidos, porque na verdade aqueles que são direcionados pelo único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco, ouvem a sua voz e não ouve voz estranha, não é enganado por voz estranha. Assim como a palavra diz, não é conduzido por meros mortais, mas antes por aquele que é o bom pastor. Porque aquele que permite ser amoldado por mãos meramente humanas, acaba estando sobre um ídolo, uma estátua de sal, que nada podem os trazer, tanto nesta vida edificação pessoal, porque o entendimento é de próprios olhos, estão sempre acometidos a obedecer a todos os mandamentos, assim como também não se alcança a salvação, porque nenhum homem é capaz de lhes perdoar o pecado, assim como não há expiação pela culpa dos pecados, se não for pelo sangue carmesim que nos mantém santificado e purificado, faz a expiação pela culpa dos pecados, e a sua palavra salpicada que sempre nos santifica e nos purifica do interior para fora, e nos mantém numa mentalidade guardada na paz que excede todo o entendimento, sempre desviando do mal, e o coração santificado e purificado, os olhos sempre como candeia para os caminhos, sempre examinando e analisando, tanto em palavras como em atitudes, através da condução do seu Espírito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.